Olá, abençoado povo de Deus, graça e a paz. Obrigado você que vem nos acompanhando aí no YouTube e tem compartilhado, tem se inscrito, curtido, muito obrigado. Continue participando, ajudando a distribuir pela internet as bênçãos do Senhor. Hoje é a lição de número 12 sobre eclesiologia, história da igreja. E a lição hoje está versando sobre a igreja e a família. É um assunto muito bom, delicado, em virtude do chamado politicamente correto ao se falar de família. Hoje, um tanto difícil. Mas vejamos o que disse o salmista no tema central que eu escolhi, que é o Salmo de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista assim se expressou no Salmo, conhecido como o Salmo da família. O vivendo em Cristo, eu coloquei assim: a família que teme a Deus é abençoada com toda a sua posteridade. Ou seja, se você é um crente fiel ao Senhor, você é um Macário, não é, no grego, bem-aventurado, feliz. E esta bênção vai atingir a tua posteridade, a tua geração. Durante a semana você vai ter as lições, os livros sugeridos na segunda, Filipenses 2,15, e até no sábado, para você se alimentar espiritualmente. A nossa lição está, o texto básico está na carta aos Efésios, conhecida no meio teológico como a rainha das epístolas paulinas, capítulo 5, versículo 22 a 30, e depois no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Como sempre, leia em casa com calma, várias vezes. Não faça uma leitura dinâmica, porque o estudo da palavra de Deus, ela se renova. A cada momento tem uma mensagem nova. Cada vez que você lê, meditando, pedindo a orientação do Espírito Santo, você terá uma nova visão do texto lido. A família, que é a célula menor da sociedade, foi instituída por Deus. Na atualidade, essa instituição chamada família está sob forte pressão do inimigo. O mesmo Deus que instituiu a família em Gênesis 1:27 é o mesmo que instituiu a igreja em Atos dos Apóstolos. Por ser uma instituição divina, o inimigo batalha a cada dia de uma maneira feroz, querendo alterar a ordem do Todo-Poderoso. Foi o próprio Deus que formou a família, como eu disse em Gênesis 1:27, que está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Tudo que Deus criou, viu que era bom, como está em Gênesis 1:31. E isto, veja bem o que diz o texto sagrado: macho e fêmea Deus criou. A Bíblia não dá margem para o chamado terceiro sexo. Não dá margem para casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Isto está claro quando Deus fez macho e fêmea para se procriarem. Como que dois homens ou duas mulheres vão se procriarem? Não tem como. Mesmo que ele diga que é ela, é uma farsa.
mesmo que ela diga que é ele, é uma farsa diante da Bíblia. É claro que muitos vão dizer que eu estou sendo homofóbico. Não é isto. Não tenho nada contra o gay ou a lésbica, travesti, é tanta coisa que eu nem sei mais. Eu estou falando a nível de Bíblia. Leia comigo Gênesis 1:27. Vou repetir. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Fora disso daí, pode até estar politicamente correto, mas não biblicamente correto. Deus, ao criar o homem e a mulher, tinha entre outros propósito que o casal se procriasse e dominasse a terra. Gênesis 1:28. O objetivo era povoar a terra. Como vai povoar a terra com 2 homens casados? Ou melhor, 2 machos juntos, 2 fêmeas juntos? Pode até ser. Aí chega alguém e diz assim, mas ele pode adotar uma criança. Bom, a criança foi produzida por outro. Eles que se virem sozinhos. 2 machos que contraem matrimônio, quer formar família, me desculpe a expressão, se virem entre vocês. Não vá pedir auxílio àqueles que vocês discriminam, chamando de homofóbico ou outras coisas mais. Vá se virar a fazer. Vocês querem? Tudo bem, vá. A formação e função da mulher na família. Hoje existe uma chamada guerra dos sexos, onde a sociedade ou parte dela quer colocar o homem contra a mulher. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter todos os direitos. Ninguém tem que tirar direito de ninguém. Cada um tem o seu direito. O meu direito vai até onde começa o direito de outro. E assim é a vida. Deus formou a mulher da costela de Adão para ela estar ao seu lado, servindo de uma adjutora, em outra versão diz auxiliadora, que seja idônea. Gênesis 2:18. O homem ou a mulher sem a outra parte está incompleto. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Foi o Criador dos céus e da terra que disse, não é bom que o homem viva só. Aí o homem pega e quer se juntar com outro homem para quê? Bom, se não é para formar família, tudo bem. Mas se é para formar família, está cometendo um erro bíblico contra o Criador e contra a natureza. É querer forçar a natureza. Que absurdo a pessoa chegar e dizer, uma moça ou um rapaz dizer, o homem dizer, eu sou mulher, só estou no corpo errado. Ou uma mulher dizer, eu sou homem, estou num corpo errado. Será que o Criador, que te dá inteligência para você chegar a esse raciocínio errado, mas chegou, que te dá uma audição, uma visão, olfato, paladar, repetindo, inteligência, tato, que construiu todo este teu organismo humano, errou em fazer você, pense bem, para não se arrepender. É a mesma coisa que eu pego um celular e digo, este celular não é assim, eu vou quebrar e fazer outro. O engenheiro projetou ele assim. O Criador te formou assim. Seja você e assuma a sua posição de macho ou de fêmea, já que a expressão homem e mulher está difícil. Mas me diga, você, o que acha do casamento entre 2 pessoas
do mesmo sexo. Vários países estão adotando isso e está começando a se tornar verdade. Mas o que a Bíblia diz sobre o matrimônio no Velho Testamento? Antes do casamento existia o compromisso do desposar, que era para nós hoje o noivado, bem diferente do atual em nossa sociedade. Quando o casal estava desposado, não podia se separar somente em um caso de divórcio. Isso por um motivo muito justo. Ou seja, muitas pessoas têm visto moças e rapazes que ficam noivos e ainda vai lá na frente da igreja pedir as bênçãos e pede a aprovação da igreja como noivo. Daqui a pouco se separam, brigam, não dão a mínima satisfação à igreja porque se separaram. Estão no direito deles, mas então não me venha pedir para fazer noivado sem um compromisso sério. O noivado no Velho Testamento, é claro que nós não estamos na velha dispensação, era um compromisso quase que um casamento. Eles iriam se organizar, aprender aquilo que ainda faltava para dirigir e formar uma família. E na vida conjugal, o casal deve estar alicerçado no amor. Casar porque gostei, porque é bonito, é bonita, porque tem dinheiro, ou porque eu estou com pena, é ele, ela, coitado. Não, isso não funciona. Casamento tem que ser, como eu sempre digo, na base do amor. Você pode ler isso na Bíblia, que está farta desta expressão. Sem o amor e respeito, o casamento redundará em separação, porque dentro do amor está o respeito. Quando o casal começa a se desrespeitar, se agredindo mutuamente, é porque o amor já era. E aí é preciso ter cuidado. Outra coisa que eu sempre digo é que o amor deve ser trabalhado, nutrido, como uma planta muito sensível. Passar 2 dias sem colocar um pouquinho no sol e colocar um pouquinho de água, ela vai secar logo, logo. Não tem como resistir. O casamento sem respeito, sem amor ou sem amor e respeito não resiste. Isso só não vai passar de 2 pessoas junto, e isso é um perigo. O homem deve ser o responsável pela família. Se você ler Efésios 5:23, ele de ser o cabeça da igreja, ele deve ser o provedor e o protetor da família. Na atualidade existe o chamado politicamente correto, que coloca a mulher com a mesma igualdade do homem. Sigamos o biblicamente correto. Não estou de forma alguma querendo desmerecer a mulher. A mulher, se você olhar no aspecto bíblico, ela tem muito mais direito do que o homem. Que o apóstolo diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pergunto, como Cristo amou a igreja? Dando sua vida por ela, igreja. Aí, meu irmão, você que tem a sua esposa, tem que amá-la de uma maneira que faça tudo para o seu bem-estar. Não como uma doméstica, uma cozinheira, arrumadeira, não. Isso é função que ela deve saber que tem. Sim, mas aí ela trabalha o dia todo e tal, continua merecendo o respeito, continua merecendo todo o acatamento e ser protegida por você. Se quer dar o seu direito a outro, é problema seu. O que muitas vezes isto
ocorre? O homem se omite em suas funções de marido, de provedor, ela chega e toma conta. Aí é bem feito. Lembra o caso de Cícera? O caso daquela mulher que o Senhor chamou para a luta e ela disse: eu vou se você for. Mas eu vou. Aquela profetisa, vocês estão lembrados? E ela diz: mas a honra vai ser minha. É isso. Você não toma conta da sua casa, não é um bom provedor. Você não tem moral, não tem exemplo de pai, nem de marido. A mulher vai te ensinar a como viver. Mas sigamos e vejamos a situação dos filhos, que são bênção do Senhor, como está no Salmo. O Senhor tem promessas para os filhos obedientes, não filhos rebeldes. Isso está no Velho Testamento, Êxodo 20:12 e Efésios 6:2, agora no Novo Testamento. E os pais devem servir de exemplo. Pai que não dá bom exemplo, o filho tem que mais ignorar. Ele quer ser respeitado, se dê ao respeito. Atualmente é crime o pai ou a mãe punir um filho desobediente, até mesmo com uma palmada. Politicamente correto, isso não pode. Provérbio diz ao contrário, 22:15, 23:13, e biblicamente correto é isso. Você concorda com o Estatuto da Criança e do Adolescente na forma como está hoje apresentado? É uma reflexão. Pense bem. A família deve viver em harmonia, como está em Filipenses 2:2 e 3. O homem é chamado a amar e cuidar de sua esposa de uma maneira muito clara e não objetiva, somente com aquela subjetividade. Olha, a mulher é uma pessoa, é um ser tão simples que quando existe o amor, e este amor é recíproco, se você chegar do serviço com um exemplo, um sonho de valsa, e disser: oh meu amor, eu vim ali, lembrei de você e comprei esse chocolate. Ela às vezes nem está afim de chocolate, fica tão alegre que vai fazer um suco para você. Se você, minha irmã, quer agradar teu marido, ele está para chegar, deixe um lanchinho daquele que gosta, uma janta daquele que ele gosta. Ele vai ficar agradecido e vai te recompensar de uma maneira importante, e a recíproca deve ser verdadeira. Porque depois de casado, o corpo do homem não é dele, pertence à mulher. E a recíproca é a mesma. Isto daí, na vida conjugal, tem trazido muitas dificuldades e muitos problemas na vida de tanta gente que se diz intelectual. A Bíblia apresenta algumas maneiras de manter a família unificada. Veja o Salmo 119, versículo 11, Atos 2:28, Provérbios 31:30. Os problemas na família surgem, mas devem ser resolvidos em casa, e não na delegacia, e não naquele departamento da criança, né? Mas veja em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14:40, Romanos 12:2. Você vai aprender. Peça orientação ao Senhor para resolver os problemas de tua família. A família na igreja. Os pais devem levar seus filhos à igreja, seja na escola bíblica dominical, nos cultos aos domingos, aos estudos bíblicos, para ele aprender a servir ao Senhor. Por quê? Na escola eles estão ensinando educação sexual deturpada. Eles estão hoje com a ideologia de gênero, querendo colocar na cabeça das crianças que o menino não é menina, não é menino, é uma menina. A menina não é uma menina, é um menino, ensinando coisas absurdas que, ainda bem, nossos parlamentares evangélicos estão batendo de frente, tanto na Câmara como no Senado, e tem que ser
a si mesmo. Para isso eles foram eleitos. Mas a gente tem que começar a ensinar em casa. Certa vez, meu garoto chegou em casa e começou a fazer uma oração: Pai nosso que estás no céu, santificado. E continuou: Anjo Gabriel, que tal? Peraí, que negócio é esse aí? Aí ele disse: não, pai, lá na escola o professor ensina assim. Ah, tá bom. Na hora de levar ele para a escola, eu falei para minha esposa: hoje eu vou também. Por quê? Porque eu quero ir. Cheguei na escola, chamei: quem é a professora desse menino? Aí veio uma pessoa muito educada: sou eu, o senhor é o pai? Sou, sim. Olha, falei, eu respeito vocês e quero ser respeitado. Eu sou evangélico, minha família é evangélica. Ensinar o Pai Nosso é correto, nada mais do que isso. Porque de acordo com a Bíblia, anjo não merece ser adorado e nem solicitado. O anjo está a nosso serviço, mas ao mando do Todo-Poderoso. É o Senhor que determina o que o anjo vai fazer a nosso favor ou para punição também. Então orar ao anjo não tem muito respaldo bíblico. Mas vejamos, na igreja os pais devem procurar manter a disciplina. Olha, você sabe que tem culto que os meninos correm mais, brincam mais dentro do salão do que na escola e em sua casa. E se o pastor ou os diáconos falam alguma coisa, aí vem o estatuto da criança, do adolescente, e é um problema sério. Vamos ensinar nossa criança a respeitar. Guarda o teu pé, da criança também, quando entrar na casa do Senhor. Ensina a criança como ele deve andar, como ele deve se comportar, porque mesmo depois de adulto, eles vão lembrar o que é o certo e o errado. Os pais também devem incentivar seus filhos a participarem do louvor, do evangelismo e dos conjuntos, atuar na igreja, ensinar a ele a participar de tudo que está ocorrendo na igreja, para que amanhã ou depois, mesmo que eles venham a se desviar, lembrar que tempo bom era aquele que eu estava na igreja. Pode até ir passando na rua há anos sem a igreja, mas lembra daquele hino que escutou quando criança, lembra daquela pregação que ouviu quando criança, lembra o que você pai, o que você mãe ensinou quando ele era um criança. Vamos fazer a conclusão. A tarefa de criar família não é fácil, mas sem a igreja e Cristo no centro da casa, torna-se impossível. Aí vem problemas de droga, de maus companheiros, maus amigos, e a família começa a se decompor. É na presença do Senhor que nós organizamos e mantemos a unidade na família. O inimigo procura destruir, mas o Senhor quer construir. A mulher sábia edifica a sua casa, edifica a sua casa. O Senhor é que mantém a construção. Se o Senhor não estiver na frente, nada vai funcionar. Que Deus nos abençoe mais e mais. Prometemos, se Deus assim permitir. Semana que vem, a lição de número 13 estará versando sobre a igreja e a missiologia, aquele trabalho de fazer missão. Muito obrigado você que tem procurado, nos apoiado aí no YouTube, companheiro nosso durante esse trimestre. Muito obrigado. Se você não se inscreveu, se inscreva, divulgue, mande essa mensagem para outros, que pode ser edificante para aquele que você vai mandar. Que Deus nos abençoe mais e mais. Fique na graça do Todo-Poderoso.